A paz do Senhor, boa noite, tudo bem? Estamos aqui para mais uma live da série Tenha Fé. Hoje eu tenho o privilégio de receber a pastora Lutemar Ramos. Ela hoje está na igreja Metodista Betel de Bangu e é uma pessoa que a minha família ama e vocês vão entender direitinho qual a importância dela na nossa vida, no nosso ministério. Vou convidar ela agora. Quero pedir a você que está aí ligadinho conosco, que aperte um aviãozinho aí, que está logo no cantinho da tela, compartilhe com todo mundo da sua lista aí, que para abençoar vidas através da palavra de Deus, através do que Deus tem feito na nossa vida, no nosso ministério. Então eu vou convidar ela agora. Vamos lá. Vamos ver. Que linda! A paz do Senhor. A paz, minha querida. Muito obrigada pelo convite. Me sinto profundamente honrada. E a minha oração é que o Senhor me ajude a ser canal de bênção, compartilhando um pouquinho do muito que Ele tem feito nas nossas vidas e através das nossas vidas. Amém. Então, agora nós vamos nos apresentar, porque essa live, ela está ao vivo agora, mas depois ela vai para o feed e muitas pessoas vão ser alcançadas em nome de Jesus. E muitas delas não nos conhecem. Então, a gente vai se apresentar agora. Eu sou Simone Lima, serva do Senhor Altíssimo. Sou membro da Igreja Metodista Getsemane, no Tingui, Campo Grande, Rio de Janeiro. Né? Sou casada com o Alfredo, tenho 2 filhos, o Evandro, que é casado com a Tatiane, e me deram uma neta, a Laura. E tenho a minha caçula, que é a Ainuan Vitória. Né? E agora se apresenta, pastora. Bom, sou Lutirmar Alves de Oliveira Ramos, filha do seu Lutério e da dona Margot, então essa é a origem do meu nome. Casada com Elielso, mãe da Ana Gabriela, filha do Deus Altíssimo, ao qual eu amo servir, trabalhar na obra dele. Estou pastora na Igreja Metodista Betel Bangu, neste período. Amém. Eu quero apresentar a vocês a pastora Lutemar. Ela me pastoreou a igreja, no qual a minha família e eu somos membros, né? Durante quantos anos, pastora? 6 anos. 6. 6 anos, dos quais 5 eu estava lá, né? Isso mesmo. E a pastora Lutemar foi a pastora que o Senhor preparou para estar ao nosso lado em todo o processo de gravação do clipe Tenha Fé, né? E até antes mesmo, porque Deus separou a pastora Lutemar para cuidar de mim, da minha família, e por isso eu sou muito grata. Quero deixar aqui registrado a minha gratidão, a gratidão da minha família. Eu conheci melhor a pastora Lutemar num momento muito difícil da minha vida, e eu não canso de falar isso, onde, infelizmente, muitas pessoas nos abandonam, que é na hora do luto, que foi quando Deus levou o meu pai, e a pastora Lutemar nos acolheu. A pastora Lutemar estava lá, ao nosso lado, mesmo eu não fazendo parte da igreja que ela pastoreava ainda.
e ela fez esse papel muito importante, e isso marcou muito a minha vida e a vida da minha família, da minha irmã e de todos nós, da minha mãe na época. E eu quero aqui agradecer mais uma vez, pastora Lutemar, por tudo, tá bom? É, devemos agradecer, sim, mas também reconhecer que Deus é bom em todo tempo, né? E mesmo nos É momentos verdade. mais difíceis, Ele prepara todas as coisas por amor de É, cada um de nós. Então, que Deus continue nos abençoando e nos fazendo assim, canal de bênção para abençoar e para acolher outras vidas nos momentos mais difíceis que às vezes as amém. pessoas passam, que a gente possa ser sinal da graça e do amor de Deus. É verdade. Olha só, agora eu faço assim, no início eu oro e no fim o meu convidado ora. Pode Tá? ser? Com certeza. Então vamos orar? Vamos. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, nesse momento, Senhor, queremos nos colocar diante de Ti, reconhecendo e confessando os nossos pecados e te pedindo perdão, Senhor, por tudo que não te agrada. Agora, quero colocar diante de Ti a vida da pastora Lutemar, tua serva, cuida dela, cuida da família dela. Senhor, usa ela, Senhor, nessa live para a tua honra e para a tua glória. Quanto a mim, Senhor, estou aqui, eis-me aqui diante de ti como tua serva e como instrumento seu também. Que essa live, Senhor, aonde chegar, possa ser um canal de bênção, que haja libertação, que haja cura, pelo poder do nome de Jesus, pelo poder da tua palavra que é viva e eficaz. Senhor, pode nos usar nesta noite. A ti seja toda a honra e toda a glória. Toma o teu lugar nessa live. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, pastora, vou começar com uma pergunta que essa live é baseada no tema de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 27. E diz assim: Era por esse menino que eu orava, e o Senhor Deus me concedeu o pedido que eu fiz. Amém? Amém. Esse texto fala sobre Ana. Então, a gente faz um paralelo sobre a experiência bíblica e sobre o que é relatada na canção que Deus me presenteou com o clipe. Então, eu gostaria de iniciar perguntando à senhora, qual é o seu conceito de fé? O que é fé para a pastora Lutemar? Bom, para mim, eu costumo definir que, às vezes, a gente define fé como confiar. Mas eu entendo que não basta você confiar, porque você precisa confiar e você precisa acreditar. Porque quando a gente junta, né, essas duas potências, a confiança e a crença, aí você tem um ambiente propício para manifestação da glória e do poder de Deus. Porque muitas vezes nós acreditamos que Deus tem poder para fazer, mas não conseguimos confiar as nossas necessidades, os nossos anseios a Ele. E aí eu costumo brincar dizendo que a gente ora de manhã entregando e quando é de tarde, se ainda não recebeu aquilo que esperava, a gente pega de volta e a gente mesmo faz do nosso jeito, dá lá, arruma do jeito que a gente acha melhor. Então, quando a gente tem fé, a gente confia e acredita que Deus está trabalhando. Ainda que eu não esteja vendo, ainda que as coisas pareçam difíceis de acontecer e de serem resolvidas, mas a minha fé, a minha certeza em Deus me faz confiar. E essa confiança também me leva a descansar no Senhor, na certeza de que Ele está agindo, embora eu não consiga ver. Então, eu sempre digo que não basta confiar, mas você precisa confiar e acreditar que Deus
é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Então, isso é muito importante. Amém, glória a Deus. Agora me fez lembrar das reuniões mensais do Ministério de Oração, que era uma bênção e muito aprendíamos com a senhora naquele tempo. Pastora, aqui na Bíblia diz que Ana, né, a esterilidade de Ana foi o próprio Deus quem fez, né, que Sim. concedeu a ela. A Bíblia diz que Deus fez ela estéril, não é verdade? E Ana almejava muito por aquilo, mas entrava ano, saía ano, e ela e a sua família subiam, entregavam sacrifícios, mas nada mudava na vida de Ana. Até que Ana decidiu se levantar. Enquanto nos outros anos ela estava prostrada, chorando, não comia, não fazia parte do culto ao Senhor, e naquele ano ela decidiu se levantar. Qual é a importância de tomarmos atitudes diante da adversidade? Isso é uma questão muito séria e muito importante, porque eu costumo dizer que a gente pede as bênçãos ao Senhor e a gente fica numa posição de prostração, né? Aguardando como se o céu fosse se abrir e a bênção iria cair sobre as nossas cabeças, literalmente, e às vezes até nos esmagando pela intensidade. Então, eu costumo dizer que na nossa caminhada de fé, a gente precisa entender que algumas coisas eu e você que temos que fazer. Porque Deus faz aquilo que é impossível. Era impossível para Ana alterar a sua fisiologia. Mas era possível para ela se colocar numa posição diante do Senhor, dizendo para ele o quanto ela queria e o que ela realmente queria. Então, nós muitas vezes ficamos aqui no nosso cantinho, nos achando pobrezinhos, coitadinhos, e não tomamos uma atitude, uma decisão. Então, eu entendo que fé, né, da postura, nós temos fé em Deus, nós precisamos, então, acreditar que Ele tem poder para mudar qualquer história, qualquer situação. Então, não se Glória a curve, Deus. não fique parado, não fique prostrado, mas tenha uma atitude, se posicione na presença do Senhor, busque no Senhor a resposta em Deus, e Ele certamente vai te ouvir e vai te dar uma direção, assim como Ele fez com Ana. Glória a Deus. Aleluia por essa palavra. Glória a Deus. Pastora, você está me ouvindo bem? Sim, meu fone não cabe no meu ouvido, então ele fica caindo no pescoço, mas estou ouvindo bem. Porque dessa vez acho que travou um pouco, mas você está me vendo e está me ouvindo. Tá, então tá bom. Então vamos continuar. A Bíblia declara que Penina continuamente feria Ana com palavras, né? Era um desafio que Penina passava. No processo da gravação do clipe, quando eu cheguei na Igreja Metodista Getsemane, né, para a senhora como pastora, eu cheguei machucada, destruída, não é verdade? Muito machucada por causa de uma palavra liberada sobre a minha vida que muito me feriu, muito me magoou. Palavras disfarçadas, como
cuidado, carinho, mas que seria de morte ministerial, principalmente na minha vida. E eu glorifico a Deus pela sua vida, que a senhora cuidou de mim, cuidou da minha nora, cuidou do meu filho. E meu filho, para quem não sabe, é quem cuida das coisas do meu ministério. Então, a senhora teve, Deus usou a senhora para cuidar de nós, né? Para nos curar antes de completar a obra, né? Então, eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso. Ana foi muito machucada por Penina. A senhora cuidou da gente no processo para receber a vitória. Queria que a senhora falasse um pouco sobre isso. São processos desafiadores, né? Porque são coisas que a gente vê acontecendo dentro da casa de Deus, e vamos dizer assim, casa, esse ambiente de irmãos e irmãs, e não especificamente uma igreja ou outra, mas a família da fé de uma forma geral. Porque quando eu olho para a história de Penina, eu acho muito interessante que Eucana, o seu marido, ele tinha um amor e um cuidado muito grande por Ana. E eu percebo em Penina um pouquinho de inveja. Sim. Por conta de tudo aquilo que ele fazia por ela. E, infelizmente, no nosso meio, às vezes tem isso, né? Aqueles irmãos que têm inveja do dom e do ministério que Deus confiou ao outro. E ele, às vezes, por falta de sabedoria, ou até por não ter o seu caráter, a sua vida transformada pelo poder de Deus, por não se permitir ser tratado, ele acaba ferindo as pessoas e se a gente não estiver atento, muitas vezes ele vai até matar o ministério do outro. Mas eu entendo que Deus também, pelo seu infinito amor e misericórdia, ele coloca pessoas no nosso caminho para ressaltar e para avivar esse desejo e para não nos deixar desanimar, para que a gente possa continuar. Porque eu creio que aquilo que Deus confiou a você, só você vai fazer. E a gente precisa entender isso. Ele não chamou a mim para ser mais uma Simone ou Simone para ser uma Lutermar, mas ele chamou Simone para ser bênção, e ela canta, e ela é bênção, ela é usada pelo Senhor, e eu, assim também, como eu preciso entender que eu não tenho o dom que você tem de cantar, e eu fico muito feliz por isso, porque eu sei que quando eu chegar lá no céu, tudo isso será transformado, a minha voz, a minha capacidade, então eu vou cantar, vou louvar, que vai ser uma beleza, mas eu preciso me alegrar com aquilo que Deus me confiou. E entender que a gente precisa trabalhar junto, né? Eu fortalecendo você no seu dom, no seu chamado, você me fortalecendo no meu dom e no meu chamado, para que a gente possa caminhar junto. Então, eu penso que se Penina ela tivesse tido esse entendimento, ou alguém chamado a atenção dela, quanta dor e quanto sofrimento teriam sido evitados. Mas eu também sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que chamam a Deus. Porque, às vezes, a gente não entende por que Deus deixa a gente passar por determinados processos, né? Mas Deus permite que a gente passe por determinados processos porque os planos que Ele tem para a nossa vida são muito maiores do que aquilo que a gente consegue alcançar. Então, se Deus te permitiu que você passasse por aquilo, foi doloroso? Foi. Mas se você olhar para a sua trajetória, depois daquela situação, você não passou por desafios ainda mais fortaleceu, te deu estrutura, te deu base para que você continuasse vencendo os desafios. E hoje você está onde? Você está aqui nesse momento, não só fazendo propaganda do louvor, do ministério que Deus te deu, mas alcançando outras vidas, compartilhando. E às vezes eu penso que se fosse tudo tão fácil, tudo tão simples, nós não seríamos quem somos, não seríamos essa potência nas mãos do Senhor.
É verdade, é verdade. Glória a Deus, glória a Deus. Aqui, através dessas lives, para a glória de Deus, para a glória de Deus, nós já alcançamos quase 5.000 pessoas. Coisas que no território da igreja é difícil, em localidades variadas, entendeu? Pelo clipe, alcançamos, tivemos mais de 7.000 visualizações, algumas em países que eu nunca imaginei chegar. Quem faz isso é Deus, né? E eu Oi, travou. voltou, Eu, travou, parece né? que é. Apareceu aqui para mim também. Então, o processo precisa ser vivido, não pode ser pulado, não é verdade? É verdade. Então, Penina fez um voto a Deus. O que a senhora vê sobre voto? A palavra de Deus diz que a gente não deve fazer votos a Deus e se fizer, que você não tarde em os cumprir. É verdade. E, e isso, para mim, tem assim um sentido particular, né? Uma experiência particular. Eu lembro que na minha adolescência, eu lembro que a gente estava passando por uma situação um pouco complicada, eu não lembro muito bem qual era a situação agora, mas eu lembro que eu fiz um voto a Deus. Eu fiz um voto Meu de ficar Deus. 1 ano sem cortar o meu cabelo. E foi o Nossa. ano mais longo da minha vida. E que deu ponta dupla, e que ficou horroroso, cabelo, mas eu havia feito um voto. E eu sempre. E aí, né, minha mãe, muito sábia, ela me mostrou na palavra que a gente não deveria fazer o voto. E depois disso, eu não aprendi muito bem, eu ainda fiz um outro voto, mas também não demorei, não estabeleci tempo, né? Mas essas duas experiências me fizeram entender que você não precisa fazer voto para alcançar alguma bênção, né, de Deus. Que Sim. o importante é você colocar a sua fé em Deus e você confiar que vai acontecer. Porque eu pedi, Ah, então eu confio, eu creio que vai acontecer. Mas eu também entendo que há momentos específicos na sua vida que Deus te direciona. Então, eu acho que a grande questão, quem vai determinar isso, é a sua comunhão e a sua intimidade com Deus. É que você vai entender que a questão de Ana não era só um voto, mas era também, ela tinha tanta certeza que ela iria receber o que ela estava pedindo, que o voto dela já era um ato de ação de graças ao Senhor por aquilo que ela é isso. sabia que ia receber. Então, era É um isso. voto que ela fez, mas um voto de gratidão a Deus, né? Na Glória a confiança e Deus. na certeza de que Deus a ouviria, Deus concederia e ela queria retribuir. E o que eu acho mais interessante nisso é que nós normalmente pedimos as coisas e queremos para a nossa glória. Mas ela queria alcançar o desejo do coração dela de ser mãe, mas ela queria que, acima de tudo, o nome do Senhor fosse glorificado. E ela queria compartilhar, ela queria que Deus participasse de alguma forma daquela situação toda. Então, ela devolve, ela não queria só por Glória a ter, mas Deus. ela queria que o nome de Deus fosse glorificado. Então, a gente tem que ter esse entendimento e discernimento e fala com Deus e pergunta a Deus aí qual é o seu momento. É o momento de confiar ou é o momento de fazer um voto a Deus? Porque se você fizer, você tem que cumprir, tem que honrar esse voto ao Senhor. Agora eu lembrei do gabinete que a senhora me fez uma pergunta. Simone, para que você canta?
qual é o propósito do seu ministério? A senhora lembra disso? Lembrei, E eu, lembro. e eu falei para a senhora, quero almas. Pedi ao Senhor almas. A senhora, meu Deus, dura coisa pediste ao Senhor. Não será fácil. A senhora lembra disso? Lembro. Não será fácil porque você não quer para si. E é isso aí mesmo. Porque Ana, ela, antes de receber, ela entregou. Né? Coisa linda. Ela tinha tanta certeza que ela entregou o Senhor antes de receber. E isso me faz pensar, como a senhora falou, da sua relação com Deus. Deus, ele quer se revelar a nós, mas isso só é possível se nos achegarmos a ele, né? Quanto mais nos achegarmos, quanto mais perto, mais ele se revela a nós e mais a gente tem certeza, né, do que ele faz, do que ele é. E Ana viveu um milagre. Ana viveu um milagre. E aí, o milagre chegou. Ana não usou o milagre para acabar com a Penina, para humilhar a Penina. De fato, a Bíblia nem toca no assunto Penina quando o milagre chega, né? E aí, pastora Lutemar, como devemos nos comportar quando o milagre chega? É, essa é uma questão muito, muito interessante, né? Porque a gente vai vendo e conhecendo as pessoas é, exatamente nesse momento, né? Então, você vê que Ana realmente era uma pessoa muito especial. E o fato dela entregar o bem mais precioso, né, que era o filho que ela tanto desejava, ela queria ser mãe, ela queria passar pela experiência de gerar um filho. E ela foi agraciada, ela foi alcançada. Então, ela se sentiu tão plena, tão abençoada, que não havia espaço no coração dela para tristeza, para rancor, para revanchismo, para tripudiar, porque a graça de Deus se manifestou de forma sobrenatural na vida dela. Glória E a às Deus. vezes a gente fica com essas coisinhas, né? Essas situaçõezinhas aí mesquinhas, não querendo Mesquinhos. compartilhar, não querendo que o outro participe, porque você não acreditou, você tripudiou, você isso, você aquilo. Gente, você recebeu o que você pediu, Deus ouviu, Deus manifestou. Você quer. O que mais que você quer? Porque a outra já passou pela, vamos dizer, se é que ela passou pela humilhação, pela vergonha de ver que não adiantou de nada, porque Deus agiu na vida dela, então não precisa Glória mesmo a Deus. refugiar sobre o outro. Eu acho que não, porque o que ela precisava é ter esse encontro com Deus, assim como Ana teve, conhecer Deus como Ana conhecia. E eu acho que é isso que deve ser a nossa resposta para essas pessoas. Olha, eu não quero que você olhe para a minha bênção, que você tenha inveja, que você fique triste, eu não sou melhor do que você. O que eu quero é que você conheça Deus nessa profundidade, com essa intimidade, a ponto dele Glória a também Deus. transformar a sua vida, porque é isso que ele quer, transformar as nossas vidas. E quando Deus nos abençoa, eu sempre digo, não é por aquilo que ele quer fazer em você, mas através de você. Não Glória é, a Deus. não é nunca sobre a gente, mas é sobre aquilo que Deus pode fazer através da gente. Então, toda vez que a gente. Eu tenho procurado pensar assim, né? Toda vez que eu enfrento um desafio, tem um momento difícil, uma perseguição, uma luta, uma dificuldade, não é sobre mim, mas é sobre aquilo que Deus pode fazer através de mim. E quando a gente entende Glória a isso, Deus. ganha uma outra dimensão, porque aí você para e pensa, eu sou canal de bênção para a vida do outro.
Deus vai Glória a Deus. agir nessa situação para que o nome dele seja glorificado. Então, eu sou abençoada, mas não só por me abençoar porque eu sou melhor do que o outro ou melhor do que ninguém. Não, é porque Deus quer alcançar o outro. Então, eu acredito que aquela família, aquele núcleo familiar, através da bênção de Ana e da postura de Ana, foi transformado. Porque a gente não ouve mais falar em confusão, em contenda, em rixinha, em nada disso. Então, Nada a disso. gente pode deduzir que foi uma família que, através da bênção de Ana e da postura de Ana, foi uma família tratada, restaurada, curada. E é isso que ele quer fazer. Glória a Deus. Glória a Deus por essa palavra. Muito obrigada, Senhor. É isso daí mesmo. A canção diz assim: Deus está contigo para te livrar. Eu queria que a senhora falasse agora sobre a presença de Deus, sobre Deus estar conosco. Isso eu acho uma das coisas mais bonitas que Deus fala para nós em várias passagens, né? Ele diz que ele iria, né? Primeiro é um Deus que nos ama, que um Deus que tem desejo de relacionamento. Eu não conheço na história humana do relacionamento entre deuses e homens um Deus que criasse alguém porque tem sede e desejo de relacionamento, de amor, intimidade. Porque esses deuses que a gente vê por aí, ele quer poder, ele quer manipular, ele quer mandar. Mas o Deus a quem nós servimos é um Deus de relacionamento, um Deus de amor, que ama você. E que quando a gente erra o alvo, ele permanece fiel ao seu propósito, o seu propósito inicial de relacionamento. Então, ele via o Senhor Jesus Cristo para morrer naquela cruz, para restaurar em nós a sua imagem e semelhança. E ele, ao subir para o Pai, ele diz que nós não iríamos ficar sozinhos, mas que ele enviaria o Espírito Santo de Deus e que ele caminharia conosco até a consumação dos séculos. E isso é maravilhoso. O Deus presente, o Deus que está em mim, o Deus que está em você. Numa sociedade em que as pessoas se dizem sós, e que há situações em que você, às vezes, você está ali cercado, rodeado de pessoas, mas essas pessoas, elas não sabem o que você está sentindo, elas não conseguem entender o que você está passando. Nós temos um Deus que veio morar comigo. Tem uma canção que diz que o mais doce amor veio morar em mim. O amor de Deus mora em mim, a presença do Espírito Santo de Deus está comigo. Ele é meu amigo, ele é meu companheiro, ele está aqui conosco. Eu estou aqui conversando com você, mas ele está aqui dentro de mim, dentro de Glória a você, Deus. nos inspirando, nos conduzindo. Então, é maravilhoso a gente pensar que nós temos um Deus que nos ouve. E aí eu costumo dizer, né? Nós precisamos aproveitar esses momentos de relacionamento. Às vezes nós temos uma intimidade tão formal, que é aquele processual da oração que só é feita no monte, que é ouvida, ou da oração que tem que ser feita de joelho, ou que tem que seguir aquele processo. E eu falo, gente, às vezes eu estou deitada na minha cama e eu falo assim, Senhor, hoje eu não vou levantar para orar, não. Vai ser aqui mesmo. Então, deita aqui comigo, o Deus que deita. E aí, dormi enquanto orava. E aí eu estava vendo no outro dia a irmã falando sobre isso. A gente, quando dorme enquanto ora, a gente dorme no colo do Senhor. Quem nunca dormiu no colo da mãe ganhando cafuné? E aí eu fiquei assim, tão maravilhada diante disso. Como é bom, né? Dormir no colinho de papai, ele fazendo cafuné, e aí você daqui a pouco desperta, e aí você continua a conversar, e daqui um pouco você cochila de novo, e ele vela pelo seu sono, porque é isso que ele diz na sua palavra. Então, um Deus que está com você em todos os momentos. E determinadas situações ele não vai te livrar, mas você pode ter certeza que ele não vai te abandonar. Ele vai passar por você. Então, às vezes, pessoas nos abandonam, pessoas não estão conosco no momento da nossa dificuldade, da nossa dor. Às vezes, elas nem percebem, mas Deus, ele percebe, ele está com você e ele não te deixa nunca. Então, é um Deus maravilhoso, é um Deus extraordinário. Glória a Deus, é verdade. Glória a Deus. Agora, eu queria lhe fazer uma pergunta. A senhora teve
Foram 5 anos de convivência, né? Com a Simone, com a família da Simone. E 5 anos que talvez eu passei coisas mais difíceis na minha vida, né? Como perder tudo que eu tinha, não é verdade? Que eu e meu esposo conquistamos, que Deus nos deu, e de repente, por uma força maior, né? É assim que fala no seguro, não é isso? É, É. Então, e algo que saía das nossas condições, perdemos tudo. E nesse momento, a senhora estava do nosso lado. Quero glorificar a Deus pela sua vida, pela vida da igreja, do qual sou membro, que a senhora e a igreja cuidou muito bem de nós. Eu não posso negar isso nunca na minha vida. Eu glorifico a Deus pela vida de vocês. E mas a senhora conhecendo, né, a Simone nesses extremos da vida, a Simone tendo a felicidade de lançar um clipe onde a Simone não tinha nenhuma condição financeira de fazer o que foi feito, porque foi Deus quem fez, foi mais um milagre na vida da Simone. A senhora estava do lado da Simone quando a filha da Simone foi diagnosticada com epilepsia. A senhora também estava. Então, a senhora tem uma ação ativa na, na vida da Simone. Não é verdade? A senhora viu o cuidado de Deus. Então, eu queria, a senhora foi um instrumento no cuidado de Deus, na minha vida e na vida da minha família. Eu gostaria que a senhora falasse agora, com essas experiências que nós passamos juntos, né? Que a senhora falasse um pouco da Simone, para quem não conhece, porque ver a Simone cantando num clipe, às vezes tem uma impressão, mas a senhora conhece a Simone no dia a dia. A senhora conhece a Simone quando a Simone falou para a senhora, não tem mais força. Não é verdade? E a senhora disse, tem, porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. A senhora lembra disso? Lembra? Então, a senhora conhece a Simone de verdade, a Simone, por trás da câmera do clipe. Então, eu quero deixar a palavra agora com a senhora. Simone. Eu costumo dizer que às vezes as pessoas olham para a gente, né? Você como cantora, né? E eu vou confessar uma coisa aqui, que os meus irmãos que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir, que eu nunca vi ninguém cantar escudo como você canta, né? Com tanta Pela graça de Deus. propriedade, né? E eu acho isso muito bonito, porque não é só aquele momento de aparência. Eu sei que no tempo que a gente caminhou junto, você teve sim os seus momentos, você é uma pessoa que tem os seus momentos, assim como cada um de nós. Mas eu nunca vi em você esses momentos durar mais do que alguns poucos segundos, vamos dizer assim. Porque Simone sempre foi uma pessoa que foi lá, chorou e tal, mas vamos embora, porque a gente precisa caminhar, precisa continuar avançando. Uma pessoa que, apesar das lutas e das dificuldades, nunca duvidou do propósito de Deus, do plano de Deus. Eu vi muitas pessoas, às vezes, comentando, e porque as pessoas comentam que, às vezes, a gente acredita naquilo que Deus fala, e as outras pessoas que não têm a mesma experiência e a mesma intimidade que nós temos, eu até preguei sobre isso no dia domingo passado, né? Que às vezes as pessoas olham para a gente e elas começam a duvidar e acham que a gente está louco ou que a gente está desorientado, mas o mundo não tem mesmo como avaliar, porque são questões muito pessoais, muito particulares. É a sua experiência com Deus. E eu acho que você, em momento nenhum, nunca duvidou daquilo que Deus te chamou para fazer, daquilo que Deus te confiou, do ministério que Ele confiou a você. E mais do que ser uma cantora,
né? Porque eu acho que isso também é muito importante, você sempre se colocando no lugar de adoradora. Porque eu acho Glória a que Deus. tem uma diferença, né? Tem aqueles que querem ser o cantor tal, então ele vai prezar pela técnica, não que eu estou dizendo que a técnica não é importante, porque a técnica é importante, eu sei da importância da técnica, do estudo, porque eu também faço isso, mas mais importante do que isso é a gente ter essa consciência do ministério que Deus confiou e a gente acreditar naquilo que Deus nos falou. E foi quando eu estava pregando sobre Noé, né? Que Noé, num tempo em que as pessoas nem conheciam, nem sabiam direito o que era chuva, Noé estava falando lá que tinha que fazer um barco porque vinha uma tempestade, vinha um dilúvio. Então, as pessoas olhavam para Noé e pensavam assim, coitado, né? Perdeu o juízo, perdeu o tino. Mas Noé, por ser um homem que andava com Deus, que confiava em Deus, que obedecia a Deus, ele creu naquilo que Deus fez. E ainda que durasse tanto tempo, que levou aproximadamente mais de 100 anos para que aquela Sim, arca ficasse pronta, para que se concretizasse aquilo, ele não deixou se abater pelas palavras que estavam lá orbitando, né? E se manteve fiel. Então, Simone é uma pessoa que ela sempre creu no seu chamado, naquilo que Deus tinha para a vida dela, passou por momentos difíceis, passou, mas sempre acreditando que Deus era poderoso para fazer como tem feito na sua vida. Então, essa é Simone, né? É brasileira, mas ela não desiste nunca porque ela sabe em quem ela tem crido, em quem ela tem depositado a sua fé e a sua esperança. é verdade. Ele é Deus, tudo é dele, tudo é por ele, né? E para ele. Eu penso assim dessa forma. Tudo que eu faço é para ele, é por ele. Acho que quem convive comigo já entendeu isso. Mesmo que as pessoas não me entendam, eu não quero saber. Eu quero saber de fazer vontade do meu Deus, agradar a ele, porque é isso que é importante. Pastora, estamos caminhando para o final. Ai, que pena, porque o Instagram, ele tem um tempo determinado. A partir daquele tempo, ele corta a live. E o meu desejo é que todo mundo veja toda essa live maravilhosa, cheia da palavra do Senhor. Mas eu queria fazer com a senhora o que eu estou fazendo assim com todos os convidados. É um ping-pong, uma rapidinha. A senhora topa? Uma entrevista Ó, rapidinha? sou muito boa nisso, mas vamos lá. Olha só, eu falo uma palavra e a senhora tenta responder no máximo em 2 palavras, Tá, ok? ok. Antes disso, eu quero agradecer o pessoal que está por aqui, todo mundo mandando mensagem aqui. Marcela, Sheila, Daiane, minha irmã, Ok. Denise, Marlene, tá todo mundo por aqui ligadinho. São Saudade. pessoas amadas e que também amam a senhora, porque conviveram com a senhora, né? Então, um abraço para todo mundo aí, ó. Minha pastora maravilhosa, aí a Marcela, Daiane falou amores, né? Então, um abraço para todo mundo aí. Vamos lá, vamos fazer? Pode? Pode. Vamos lá. Deus, Tudo. Lutermar, Eu, maravilha! Família, bem precioso. Bíblia, Minha bússola, meu guia. Igreja Metodista, Minha família. Ministério, Presente de Deus. Saudade, De casa. Alegria,
Sempre. Objetivo. Voltar para casa. Ah, fé. Minha bússola, minha referência, né? Glória a Deus. Viu? Foi rapidinho, acabou. Depois eu vou refletir sobre isso e vou ficar, ai, Senhor, mas tá bom. É assim mesmo. Tem dessa, Simone. Simone É só vai ter verdade. jeito para me fazer participar de uma live. Esse, para mim, é um desafio. É um senhor desafio. É verdade. Eu agradeço esse privilégio de ter a senhora aqui comigo, uma pessoa que eu respeito muito, que eu amo muito, uma pastora que sempre deixou claro a sua humanidade, porque, infelizmente, muitos pastores querem se colocar como Deus, né? Num patamar maior. E a senhora não tem essa pretensão. A senhora sempre deixou clara a sua humanidade, a ponto de olhar o próximo, enxergar o próximo. A senhora, para mim, acho que uma das suas maiores virtudes nessa entrevista rapidinha, eu mudaria que o seu objetivo são vidas. Pelo que eu conheço a senhora. Foi isso que eu aprendi com a senhora, o tempo que caminhamos juntos. Então, glorifico muito a Deus pela sua vida, pelo cuidado que a senhora teve comigo, com a minha família. Eu não canso de falar. Onde eu vou, eu falo porque nós precisamos ser gratos. Gratos, gratos, gratos. E a senhora é uma bênção na nossa vida. Muito obrigada por tudo, de verdade. Deus é E bom. eu quero. Oi? Deus é É o bom. quê? Deus é bom. Eu quero que a senhora deixe suas considerações finais. Ai, Simone, foi uma experiência muito gratificante. Tava com muito frio na barriga. Eu vou confessar, porque tu sabe que eu confesso, né? Eu sempre confesso, é melhor confessar. Mas foi muito bom. E a minha oração era exatamente essa: Senhor, se for para abençoar outras vidas, se tiver relevância, então abençoa esse momento. E foi um momento muito gratificante, que Deus continue abençoando a sua vida, usando o seu ministério para que você continue Glória a alcançando Deus. vidas e que a gente possa Glória a continuar Deus. entendendo, né, que Deus tem um propósito nas nossas vidas, Deus tem um chamado, Deus não quer fazer outras Simones, mas quer que cada um de nós, sendo quem somos, sejamos um potencial na mão dele, para que ele nos Amém. use, para que vidas sejam alcançadas, vidas sejam resgatadas, e que a gente se permita ser canal de bênção nas mãos do Senhor. Então, tudo que fazemos é para o Senhor, e o meu maior objetivo, quando eu falei que é voltar para casa, porque isso é uma coisa que eu sempre falo para o Senhor: Senhor, se algum dia eu correr o risco de perder a minha salvação, me leva antes, mas não deixa Eu eu sei, correr já vi. esse risco, não, porque o nosso desejo é passar a eternidade com o nosso Pai. A gente ama tudo que Deus tem nos dado, tudo que Ele tem feito através de nós, sim, mas a melhor coisa que tem para nós, que somos servos e servas do Senhor, é essa certeza de que um dia vamos passar a eternidade com Ele. Então, por isso nós ansiamos, temos esse anseio, esse desejo de um dia estar na presença dele, e não queremos estar sozinhos. Por isso trabalhamos, né? Para que É o verdade. maior número de pessoas, todas as pessoas que a gente ama, esteja lá. Porque eu penso que o É cristão isso aí. verdadeiro, autêntico, ele não quer ir para o céu sozinho, que não tem graça. Ele não abre mão Tem de que estar lá, mas povoar. ele quer levar todo mundo. Então a gente fala com todo mundo, faz o convite para todo mundo, porque a É nossa verdade. missão é fazer o convite, porque quem convence o homem do pecado e da justiça é o Espírito Santo de Deus. Então foi bênção, e sempre que precisar,
Estou aqui à sua disposição. Quero mandar beijinho para todo mundo que está aí. Estou vendo os nomezinhos aqui. Então, que Deus abençoe. Foi muito bom. Tá bom, pastora. Quero que a senhora ore agora, para terminar, tá bom? Tá bom. Paizinho querido, nós queremos louvar e glorificar o teu santo nome. Te agradecemos, Senhor, porque tu és um Deus de bondade, um Deus de misericórdia, um Deus fiel, um Deus de surpresas e que nos permite ter momentos tão agradáveis como esse, junto a pessoas que amamos, Senhor. Eu te agradeço pela vida da Simone, pelo tempo que estivemos juntas, ali caminhando, quantas coisas pudemos aprender. Muito obrigado pela vida da família da tua serva, por tudo que ela fez ao longo desse tempo. E eu sei que o Senhor continuará usando a vida da tua filha para abençoar outras pessoas. Que o Senhor continue fazendo dela essa potência em tuas mãos. Paizinho querido, continue também nos fortalecendo para que nós possamos continuar crendo que tu és um Deus maravilhoso, um Deus que, assim como operou na vida da Simone, o Senhor quer alcançar também outras vidas. E que cada um que tiver a oportunidade de ouvir, Senhor, esse momento de conversa, que eles possam ser alcançados, restaurados para louvor da tua glória. Nós te bendizemos, nós te agradecemos pela tua bondade, pela tua fidelidade, em nome de Jesus. Amém. Simone, amo você. Deus te abençoe. Eu também amo a senhora, amo sua família. Um abraço no Elielso, aquele abraço, né? Pode deixar. Abraço no Elielso. Um abraço e um beijo na Ana Gabriela. É isso? Acertei, né? Eu falo Gabriele, é Gabriela. Gabriela. Então, um beijinho nela, ela também estava por aqui, Elielso também. Um abraço na sua família. Nós amamos vocês, tá bom? Tá bom. É benção. Obrigada. Deus te abençoe. Beijo para todo mundo. Gente, amo vocês. Beijo. A paz do Senhor Jesus Cristo. A paz. Aí a senhora precisa sair para eu poder conseguir fechar a live. Tá. Então, deixa eu ver aqui se eu vou. Como é que eu faço para fazer isso? É no X, não é? Deixar de seguir? Não, acho que é no X que tem aí ou no negócio vermelhinho. Então tá. Aí. Oi? Isso! Gente, muito obrigada pela companhia de vocês. Quero pedir a cada um de vocês que eu vou marcar a pastora Lutemar aqui, que sigam ela e vou marcar também a igreja dela, que sigam também. E quem desejar ver o clipe Tenha Fé, que Deus me deu de presente como um milagre, vai lá na minha bio, está lá o link, tá bom? E um abraço, compartilha para todo mundo, porque essa live foi cheia de palavras de Deus. Um abraço a todos.